Calvície feminina é um tema que nos fascina muito. Cada vez mais a procura é intensa. Calvície feminina hoje representa 40% do meu movimento em termos de consultas para avaliações e 30% das cirurgias realizadas hoje de transplante capilar são realizadas no sexo feminino. As mulheres aceitaram muito essa cirurgia pela naturalidade dos seus resultados. De você não ter estigma que foi submetido à cirurgia, você tem uma recuperação muito rápida. E com essa técnica FUE, em que não há corte, não há cicatriz, não há pontos para retirar, você consegue resultados esplêndidos pela técnica FUE em calvície feminina. Claro que calvície feminina tem uma certa diferença entre calvície masculina em termos de tratamento. É uma técnica completamente diferente e não podemos pensar que é a mesma técnica. Não. Tá? Calvície feminina, ela tem são tipos diferentes. Você tem uma escala clássica, o tipo 1, que é a parte bem central, estreita, ela é um pouco mais larga, o tipo 2, ou o tipo 3, nesse tipo de escala Ludwig. Porém, incomoda muito as pacientes, não só essa parte mediana, central, com cabelo enfraquecido, ou de pequeno porte, ou médio ou largo, mas essa lateral na região da linha anterior. Isso incomoda muito também e não podemos ficar desatento a isso. Nós temos que prestar atenção nisso, nós temos que prestar atenção na linha natural do cabelo, porque o hairline feminino é completamente diferente do masculino. Nós não podemos tratar um paciente de sexo feminino pensando em como trataríamos um sexo masculino. São hairlines, desenhos de linha anterior completamente diferentes. E mesmo o sentido do cabelo é completamente diferente na região anterior, na mulher e no homem. Gosto muito desse exemplo, em que nessa parte dessa linha posterior, nesses slides aqui da sua direita, isso aqui é um desenho masculino. Já o desenho feminino é esse tipo, um S, digamos assim. Isso é o desenho clássico feminino. Porém, hoje, como as pessoas são submetidas muito fácil, de uma maneira muito mais tem um acesso muito grande ao rejuvenescimento facial através de facelifting, muitas vezes ela pode ter um certo enfraquecimento nessa região da linha temporal, ocasionada muitas vezes por um lift, por um descolamento, por uma manipulação nessa área. Então, isso daqui nós temos que pensar em quê? Em restaurar. Mas nós temos que observar o sentido natural do cabelo. O cabelo feminino, ele desce um pouco, ele é um pouco mais lateralizado, mais oblíquo na linha anterior. Então, isso tem que ser considerado. Já quando você pensa num paciente em que você vê a linha anterior num paciente do sexo masculino, veja bem, esse daqui é o desenho masculino padrão. Esse daqui é um desenho feminino padrão, completamente diferente. Observa o sentido da mulher. Ele para cima, aqui já um pouquinho mais oblíquo, aqui já vem o oblíquo para baixo. Isso tem que ser respeitado. Nós não podemos fazer de uma maneira diferente. Nós temos que respeitar esse sentido natural do cabelo. Já aqui, eu quero então mostrar para vocês como então que nós vamos fazer um tratamento. Esse aqui é uma paciente jovem. Paciente de sexo feminino jovem também é um candidato para o transplante capilar, que muitas vezes ele tem certo enfraquecimento nessa região, a parte central aqui ele perde o cabelo, a sua testa está longa. E eu vejo sempre as perguntas que os pacientes me fazem: é possível encurtar a testa através de cirurgia plástica? Não há necessidade, porque por melhor que fique uma cicatriz no encurtamento de testa,
mesmo uma sutura tricofítica. Muitas vezes ela pode fugir ao controle de qualidade do cirurgião ou mesmo do paciente. E uma cicatriz muitas vezes fica um pouco difícil de ser corrigida. Então nós temos que respeitar isso. A técnica FUE, ela permite, como nesse paciente foi utilizada, nós implantamos nessa região, fizemos esse desenho todo e preenchemos essa região. Veja bem, isso aqui é um resultado 1 ano após o procedimento, um aspecto bem natural. Mas como que é feito isso? Primeiro, nós temos que observar a área que está precisando de cabelo nesse paciente, era essa região temporal. Então, nós fazemos um círculo aqui, marcamos. Depois, observamos o quê? Que nessa parte anterior, nós temos que fazer um certo preenchimento. E nessa parte temporal também nós temos que fazer um preenchimento. Mas tem áreas que não podem ter cabelo, como a parte anterior à linha da costeleta e superior à linha da costeleta, a parte temporal, essa área também não pode ter cabelo. Então é o que? Nós temos que fazer o que? Esse desenho e essa área aqui preservar que não tenha cabelo e nem nessa área aqui da costeleta. Isso não tem cabelo no sexo feminino. Aí o que fazemos? Depois então destas marcações, tá? Que aqui no caso estão ilusórias, nós fazemos o que? O desenho, a união dessas partes externas da parte vermelha aonde precisa do cabelo, passando por trás da parte que não necessita fios de cabelo. Então, isso daqui é o desenho natural da linha anterior feminina. É completamente diferente da do sexo masculino. E esse é o resultado que nós teremos 1 ano após, um resultado natural, consistente. E é isso que o paciente quer. Já esse paciente é o quê? Uma testa muito longa. Nós temos que seguir uns princípios também do desenho da linha anterior, respeitando o desenho feminino. Esse paciente nós fizemos com fio longo, mas particularmente não é o meu agrado. Por quê? Isso é uma coisa que você implanta ele longo, a naturalidade mostra que depois de 20 dias esses fios cairão, perderão a sua força, para voltarem a crescer normalmente após 4, 5 meses. Então, isso pode gerar o quê? Uma insatisfação ou uma certa frustração ao paciente. Eu prefiro implantar uns fios menores, o paciente vai ver que foi implantado, ele vai sentir aquela segurança que a cirurgia foi realizada de acordo com o que ele pensava, que ele gostaria, e isso daqui só está aqui em termos de ilusão, uma coisa didática que foi feito, tá? Pode ser feito, mas eu não aconselho, porque é uma cirurgia mais laborosa, uma cirurgia mais trabalhosa, é uma cirurgia que tecnicamente ela é mais difícil, então com isso os custos também são mais elevados. E não há essa necessidade, porque o que o paciente quer é um resultado final, é um resultado 1 ano após o procedimento. Mas aqui então em termos só de ilustração para vocês, termos didático. Então, o que nós fizemos aqui, o primeiro lado direito, observando aqui o lado esquerdo ainda não tinha sido implantada, e seguimos fazendo esse implante que você vai vendo toda essa naturalidade e o resultado esperado. Então, aqui veja bem, uma testa muito longa em que você consegue encurtar sem a necessidade de cicatrizes. Porque fazer um lifting, ao contrário, em que você avança o couro cabeludo por cima da pele, não é do meu agrado, porque o couro cabeludo não tem uma elasticidade suficiente para que eu faça um avanço até essa região aqui em que eu não comprometa a qualidade da cicatriz, mesmo com utilização de sutura tricofítica. Eu não sou só cirurgião de transplante capilar ou faço tricologia. Não, eu sou um cirurgião plástico de base, de formação. Trabalhei muitos anos com o professor Pitangui e eu sei que muitas vezes a cicatriz foge ao nosso controle. Podendo evitar, é melhor. Isso daqui é uma paciente que apresentava uma rarefação na sua região central 1 ano e meio após o procedimento. Você consegue, então, um bom resultado, uma naturalidade.
Já essa paciente é uma paciente mais jovem, na parte central, você observa, mas se você analisa melhor, como aqueles pontos, aqueles círculos avermelhados que mostrei para vocês anteriores, você observa o quê? Que nessa foto central, essa parte aqui necessita de cabelo. E é isso que fizemos, respeitando essa naturalidade, e 1 ano e meio após você tem esse volume capilar. É isso que o paciente que nos procura quer, é volume capilar. Essa outra paciente, veja bem, esse caso clássico que eu mostrei para vocês, que foge aquele caso tipo 2, que só essa parte central, mas ela avança para as laterais, e eu não posso subestimar isso. Eu tenho que levar em consideração. Isso aqui é um resultado de 1 ano após. Olha o desenho natural que você consegue do cabelo, a naturalidade da linha anterior na frente, que preservamos essa linha anterior, mas essa parte dela aqui estava falha. Nós fizemos um preenchimento. Observa nessa parte de um perfil oblíquo, você veja bem aqui, fazia isso, tendia a ser um desenho masculino. Nós fizemos o que? Um desenho feminino nessa paciente. Um resultado muito natural e muito consistente. Já essa paciente, realmente nós fizemos, nesse caso, um caso mais antigo, nós fizemos a técnica mista, é uma técnica combinada entre a técnica FUE e a técnica FUT. Porque na época acreditávamos que conseguíamos um maior número de unidades foliculares, uma maior cobertura. Mas hoje, com a sofisticação dos aparelhos, dos instrumentos cirúrgicos e a nossa evolução técnica, nós conseguimos, só com o FUE, sem a necessidade de cortes, nós conseguimos um volume considerável de unidades foliculares ou de fios de cabelo para que seja implantado. Então, hoje nós não utilizamos mais, salvo em raríssimas exceções, a técnica FUT no transplante capilar feminino. Então, isso daqui é um resultado, tá? 1 ano após o procedimento, que você consegue toda essa cobertura e você consegue esse desenho natural da linha anterior. Isso é muito importante que mostre para vocês. Obrigado pela atenção de vocês, espero ter contribuído para dizer o que é a evolução no implante capilar para a calvície feminina ou a calvície androgenética de padrões femininos. Ela tem um desenho completamente diferente da sua linha anterior do que do sexo masculino, mas quando bem indicada, temos resultados fantásticos. Evidente que não podemos esquecer que é mandatório que após o procedimento cirúrgico darmos continuidade a um tratamento clínico. Para quê? Para restaurar esse cabelo todo, como um todo, para a saúde capilar. Então é muito importante a associação do tratamento cirúrgico ao tratamento clínico.